LGBTI+. O livro População LGBTI+, Vulnerabilidades e Pandemia da Covid-19 traz artigos que apontam os impactos do novo coronavírus nessa população. A nossa conversa hoje é com o professor Marco José de Oliveira Duarte, é autor do artigo Dissidências Sexuais, Vidas Precárias e Necropolítica, Impressões de uma Experiência em Tempos de Pandemia. O professor Marco já está aqui com a gente, conectado, inclusive ele é assistente social, professor de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, professor Marco, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, o prazer é todo meu. Professor, você faz as suas observações e as suas críticas a partir do que você viu em um centro de referência de promoção da cidadania de LGBTQI+, de uma cidade mineira, que foi Juiz de Fora, no caso, né? Eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, o que é esse centro, o que você observou ali, o que você coloca no artigo em relação a críticas a como a pandemia afetou essa população. Sim. Eu cheguei recentemente, tem uns 2 anos e meio, na cidade de Juiz de Fora, né, para ser professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu fiz um concurso justamente para a área de gênero e sexualidade e fui fazer um projeto de pesquisa de extensão na cidade para ver as políticas públicas, né, para a população LGBT. E eu identifiquei a ausência completa, absurda, né, um vácuo de assistência para a população LGBT em todos os sentidos, na saúde, na educação, na assistência social e mesmo a ausência de um centro de referência de promoção da cidadania da população LGBTQIA+. E aí a gente criou esse projeto, né, se tornou um projeto em determinado momento, depois se torna um programa de extensão, e a gente tem toda uma equipe, né, são tanto de estudantes quanto de graduação e pós-graduação, e colaboradores, ativistas, né, da área de serviço social, da área de psicologia, da área do direito, de comunicação, arte, né? Então tem uma equipe muito grande, né? E a gente começou justamente a ser um aglutinador da população LGBT aqui na cidade, no sentido de acolher várias denúncias, né, de violação de direitos, de violência, mesmo de assassinatos, né, em particular aí com a população travestis e mulheres transgêneros. Então, a gente começa a fazer esse atendimento, né, e aí de uma certa forma, assim, a intervir, né, nas políticas públicas outras que a população LGBT está presente, aí na saúde, aí no processo de hormonização, no processo mesmo, né, do processo transexualizador que a gente chama, né, e aí inclui aí a hormonioterapia, né? E nesse sentido, com a vinda da pandemia, né, a gente que já fazia o atendimento, começamos, né, a atender mais ainda, né, denúncias com relação particularmente de violação de direitos e de violência, né? Isso significa a expulsão de casa, principalmente de gays jovens, lésbicas jovens, transexuais jovens, né? Também a saída assim do emprego, a demissão de emprego, né? Então são várias temas, né, que a gente começou a deparar, e nisso a gente cria um projeto juntamente com a população travesti, né, que são profissionais de sexo, né, que se encontram muito mais ainda no processo de vulnerabilidade, porque com a pandemia perdeu o posto de trabalho, né, que a gente entende prostituição como trabalho, então elas perdem o posto de trabalho, não tem mais cliente, não tem mais a batalha da pista, né? Então, essa quebrada ela vai ter que ser dada de outra forma, porque não tem outro lugar. Então, a gente começa a uma rede de solidariedade na ausência de política pública, e a gente é um programa de extensão da universidade, ou seja, a gente está ocupando uma ausência de política pública, então a gente responde, de uma certa forma, com uma rede de pessoas, né, de forma informal, né, com foco na solidariedade, como aconteceu em várias outras cidades do país, né, por conta dessa ausência. A gente aqui, por exemplo, quando esses LGBTs são expulsos de casa, né, por conta de violências, não tem um abrigo para acolhê-las, né? Então, a gente precisa, né, criar essa rede, né,
que a gente está chama teoricamente de uma rede informal de solidariedade entre nós, ativistas e militantes LGBT, para atender essa população. Ao mesmo tempo, você vê situações de angústia muito forte, crise existencial, que leva a população LGBT a uma ideação suicídio, a tentativa de homicídio, né? E aí a entrada na emergência e toda a discriminação com relação a essas pessoas que já não procuram os serviços de saúde por conta das discriminações e preconceitos. Então, a gente começa, de uma certa forma, a tentar criar redes informais, né, porque a rede formal pública não dá conta, né, de acolher esse sujeito e garantir essa cidadania para eles. Então, é nesse sentido que a gente vê os impactos da pandemia, né? E é interessante porque se a pandemia tem uma cor racializada, né, foi por conta de médicos e médicas, né, pertencentes, né, à raça negra, principalmente articulada com determinados movimentos e coletivos que vão brigar pela racialização. E, ao mesmo tempo, a gente tem o critério, né, do raça-cor, que não é muito usado do campo de vista da saúde, e a gente também tem o critério de orientação sexual, identidade de gênero, que também não é usado, né, para os profissionais de saúde. Então, a gente fica sem ter os dados de quantas de população LGBT, em decorrência da pandemia, seu contágio, né, e morte, realmente foram afetadas. A gente não tem esse contato de dados, né? Aliás, é muito difícil a gente colher dados hoje, né, do ponto de vista, né, oficiais do governo, né, principalmente do governo federal. A gente tem um problema de acesso aos dados, mesmo que a gente entre um pedido pela lei de transparência, né, a gente tem esse problema. Então, a gente começa a lidar, né, com cesta básica, orientação do benefício emergencial e outros benefícios. Então, é interessante porque a gente começa a observar na população travesti que ela vive realmente do trabalho da pista, né? Ela não é acobertada por nenhum serviço assistencial, não tem nenhum tipo de benefício assistencial, nem mesmo... algumas não têm nem mesmo a documentação, que é o básico da cidadania, né? Então, a gente começa a ter essa articulação com elas, criamos um grupo de zap, porque elas têm telefone, não têm totalmente acesso à internet, né? Algumas têm, né? Então, a gente começa todo um trabalho que a gente espera que isso, pós-pandemia, crie-se uma possibilidade de organização e gestão do trabalho delas, né? E isso, para a gente, é muito importante, porque é uma forma de organização delas, né? Então, a gente tem criado oportunidade, vaquinha na internet, criando aí toda uma rede de solidariedade para as pessoas contribuírem, arrecadando materiais de limpeza de higiene para fazer os kits, para poder fazer distribuição, né? Na orientação mesmo, né, com relação a várias questões que elas nos colocam, e principalmente com relação aos benefícios. E agora a gente vê que todas elas, né, a maioria, vamos dizer que quase 90% delas estão recebendo benefício emergencial porque elas são trabalhadoras informais, né, não têm carteira assinada, não têm vínculo empregatício, então elas estão dentro do público-alvo do governo federal para esse benefício emergencial. Agora, é árduo, né, é todo um trabalho árduo de conscientização mesmo, né? E principalmente com a própria sociedade, né? No sentido da discriminação, que a gente vê essa forma de rotulação, de discriminação, e não é à toa que o Brasil é o campeão mundial de assassinato da população LGBT, em particular a população T. Né? Então, a gente vê isso, né, muito assustador, né, do ponto de vista da pandemia, que isso só acentuou mais ainda, né, a radicalidade da desigualdade social, em particular com as desigualdades de gênero e diversidade sexual, elas foram muito mais acentuadas, não só do ponto de vista da violência doméstica centrada nas mulheres, mas também na violência doméstica e fora do espaço doméstico, né, a população LGBT. A gente teve um aumento muito grande de assassinato comparado ao ano passado, né? A gente até fala, né, que a gente já tem que atualizar, não é mais 26 horas uma pessoa LGBT é morta, né, e sim 16 horas, né, dado a acentuação desse momento. Falei demais. Né? Sabe que a gente recebeu, você falou sobre essa discriminação, a gente recebeu uma associação de travestis para falar aqui um pouquinho sobre essa situação da pandemia, e eu lembro que teve um relato que ela disse assim, a travesti tem plena consciência de que se ela precisar disputar um respirador
com uma outra pessoa num hospital, o médico ali que for decidir vai acabar deixando essa pessoa de lado. Então, elas têm essa consciência. Então, isso é ainda... Exatamente. Não, exatamente, é o que eu falo no meu artigo, né? Eu uso o conceito de necropolítica, né? O Attila Mbembe, que é justamente esse debate para mim, né? Porque ele usa o Foucault, né? O Foucault vai dizer deixar morrer, fazer viver, né? E aí ele vai tomar o Foucault e vai dizer, mas quem, né, vai fazer viver, né? Quem que deixa viver? Quem que vai deixar morrer? Né? E o foco da precariedade da vida justamente recai sobre os mais vulneráveis, né? E a população LGBT. E aí, se eu tomo essa população de uma forma interseccionalizada, ou seja, com corte racial, com corte geracional, com corte de território, né? De classe social, ela é muito mais vulnerabilizada. Né? Ela não vai dividir nunca o respirador, e é essa a lógica do Estado, é deixar morrer. Né? É isso que acontece. Mesmo que a gente denuncie, né? Por exemplo, agora, recentemente, há 1 ano e meio, bem dizer, a gente, já que tem ausência legislativa com relação à criminalização da LGBTfobia, porque o PLC 122 ele foi engavetado e acabou, não tem mais nada a respeito disso, o STF tomou a decisão de criminalizar a LGBTfobia comparando com o racismo. E hoje, né, depois que o Celso de Mello se aposenta, um dia depois, a AGU entra com uma ação justamente para rever, né, a decisão do STF com relação à criminalização. E justo quem é que vai fazer esse parecer é justamente o Cássio Nunes Marques, né, que o Bolsonaro acabou de empossá-lo, né, assim, né, ele é o novo ministro de substituição, e é ele, o primeiro-ministro do Bolsonaro, que vai justamente, né, fazer o parecer a respeito dessa ação, se vai para o plenário ou não. Né? E o conteúdo dessa ação é um conteúdo completamente LGBTfóbico, né? É usando mais uma vez, né, a discussão da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, como uma possibilidade de liberdade de discriminar, principalmente nos espaços de banheiro, nos vestiários, nos transportes, né? Ou seja, controlando o exercício da sexualidade e particularmente da população LGBT, e vai ser particularmente da população T. Mais uma vez, é centrada nela fazer que ela morra, né? Que ela não exista. Né? E aí é interessante isso, né? Porque, assim, mais uma vez, a gente está num enfrentamento de novo com o Estado. Né? Ou seja, a gente não tem direito do ponto de vista legal nenhum, tudo é judicialização, e a gente está justamente nesse momento agora na mão de novo da STF. Irônico. A gente fala sobre esse momento da pandemia, mas a pandemia, inclusive, se sobrepõe a esse momento político no país que é contrário à luta por mais direitos para essa população. Então, tudo vai se somando e vai tornando essa população ainda mais vulnerável de fato, né? Sabe o que eu queria que Sim. você comentasse, já que a gente está falando sobre essa população e sobre direitos? Eu queria que você falasse sobre essa fala do Papa Francisco, que está repercutindo bastante. Pela primeira vez, o Papa fala sobre o direito à união estável de pessoas, à união civil de pessoas do mesmo sexo, né? Como que você viu isso? É uma fala importante, já que vem de um membro, de um oficial, do porta-voz da Igreja Católica. Ela tem um peso. Autoridade máxima, exatamente. Ela tem um peso grande, né? É o chefe de Estado. Enquanto a gente tem um chefe de Estado que é contrário, né, tem um chefe de Estado aí que está sendo a favor. Né? Como que você vê? Mas, é importante então, uma fala dessa? É importante. Mas, assim, é bom demarcar que essa mesma instituição, né, a Igreja Católica, né, ela mesmo cunha, né, o conceito de ideologia de gênero, né, criticando aí todos os estudos científicos do campo dos estudos de gênero e sexualidade, e aí, particularmente a população LGBT. Né? Bento XVI foi um protagonista, né, nessa cruzada anti-gênero, anti-LGBT, e o próprio Papa Francisco, né, foi contra o casamento civil igualitário na Argentina, né, foi um dos precursores dessa oposição, né, ao parlamento argentino, e algumas vezes, né, esse mesmo ano, né, ele fala sempre contrário à ideologia de gênero, né, assim. E agora é interessante demarcar uma diferenciação, né, assim, porque ele é a favor do casamento, da união civil entre pessoas do mesmo gênero, ou seja, lésbicas, gays e bissexuais. Ele não está falando da população T.
né? Mais uma vez, recai a população T, né? Travestis, transexuais, transgêneros, aí, de uma forma geral, né? Que é justamente o debate antigênero da igreja, né? A ideologia de gênero é sustentada por esse setor, protagonizada por esse setor. Então, você vê que, assim, do ponto de vista da fé e mesmo do mercado, né? Assim, uma lógica, porque eles também estão numa sociedade de mercado, né? Eles são a favor da união civil entre lésbicas, gays e bissexuais, né? Assim, entre os ditos homossexuais, né? Os bissexuais. Mas a população T, o discurso dele ainda é de oposição. Então, assim, isso fortalece para nós, né? Do ponto de vista de direito, né, que um determinado representante do Estado, e aí eu vejo o Vaticano e a Igreja Católica aí como Estado, né, porque ele é religioso e é Estado também, né, ali é uma gestão teocrática e alguns Estados islâmicos, né, como querem fazer aqui no Brasil, a gente também tem que ter essa leitura sensível para a questão religiosa, né, porque a gente fala da Igreja Católica e esquece que o Vaticano não é um Estado, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco esse entendimento, porque assim, a fala dele é interessante, até para alguns países mesmo que fazem parte da ONU, né? Porque a ONU cunhou o conceito de gênero, né? Justamente na Conferência do Cairo, em 1994. Então, a gente tem aí a discussão, né, associada às mulheres e todo o discurso, né, antigênero, né, que promovido por esse guarda-chuva aí, ideologia de gênero que eles colocam, criticando as teorias de gênero, é justamente contra crítica à natureza. Se você nasceu homem, você não pode se tornar uma mulher. Se você nasceu uma mulher, você não pode se tornar um homem. Esse debate aí é princípio teocrático, teológico deles. Eles não vão abrir mão, é o fundamento. É o paradigma. Agora, com relação à orientação sexual, que não é identidade de gênero, eles não estão criticando. Isso aí, a fala do Papa é importante para isso. Na questão da orientação, de abençoar, vamos dizer assim, a união entre pessoas, né? E aí espero que isso também avance, né, na questão da adoção, né, por casais homossexuais de crianças que são deixados aí nas ruas, né, por casais heterossexuais. Então, isso é interessante, sim, do ponto de vista político, né? Então, isso é uma referência, né? Assim, a autoridade máxima desse Estado, o presidente, no caso, o Papa, né, faz uma fala que é uma fala de direito, é uma fala de cidadania para a população LGBT, em particular, a população LGBT. Perfeito. Uma fala que tem repercutido bastante, realmente. Marco, queria agradecer muito a sua participação. Olha só, Também, muito obrigado. O livro População LGBTI+, Vulnerabilidades e Pandemia da Covid-19, tá aí a capa, é essa. Se vocês quiserem, inclusive, é só jogar no Google, que dá para achar facinho. E é isso, professor, quero agradecer demais a sua participação. Queria dizer que para entrar no site da Papel Social, que é a editora que está publicando esse livro, nessa coleção que está sendo lançada agora justamente com esse livro, né? E aí as pessoas podem ter acesso no Facebook também, Papel Social está lá. Papel Social está em vários lugares, mas particularmente, né, no site, né, e no Facebook, né? É recentemente lançado, foi lançado agora, dia 20. Entrei aqui no site, um site bonito, inclusive, papelsocial.com.br, é só entrar lá que tem tudo. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas informações valiosas e preciosas que você traz aqui para a gente. Até uma próxima. Eu que te agradeço, Mariana, um grande beijo.